Olá! Nas últimas semanas temos discutido sobre inteligência artificial nos negócios, começando lá, desde que a empresa precisa ter essa maturidade gerencial para poder utilizar a inteligência artificial de uma forma eficiente. Se ela não tiver essa maturidade gerencial, precisa primeiro combater essa questão, porque utilizar inteligência artificial num negócio que não está bem padronizado, definido, com um sistema de governança muito bem feito, a IA vai potencializar os seus erros e pode gerar mais prejuízo do que resultados. Depois, nós discutimos que para a utilização de IA é necessário que as pessoas dentro do negócio aprendam a utilizar da forma correta. E aí a gente precisa de um treinamento adequado para que as pessoas possam realmente utilizar dentro do negócio e não só apenas a fase de treinamento, a capacitação em si, mas depois o acompanhamento subsequente nas semanas seguintes para que as pessoas possam utilizar. Então, resgate lá esses vídeos lá no nosso canal aqui, são bem interessantes. E aí nós deixamos essa promessa de trabalhar os 3 níveis de inteligência artificial nessa semana, que são justamente os níveis operacional, analítico e avançado. E cada um tem suas vantagens e riscos inerentes também à sua utilização. O primeiro nível, o operacional, também chamado de assistivo, é o nível mais tranquilo, assim, menos complexo de todos, e eles ajudam muito na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente vai escrever lá um e-mail, vai escrever uma comunicação para os colaboradores, e ela ajuda bastante. A gente define lá os parâmetros, coloca lá na inteligência artificial e ela vai redigir ali um texto. A gente acaba ganhando bastante agilidade com isso, e é um nível menos complexo. O nível analítico, ele já é um pouquinho mais avançado, porque ele acaba ajudando a gente a analisar um volume de dados muito grandes, e a IA vai trazer uma resposta sobre aquele volume, sobre a pergunta que fizemos a ela, daquele volume de dados, e vai nos ajudar a tomar a decisão. Então, por exemplo, se a gente pega um escritório de advocacia, normalmente para analisar se vai pegar uma causa ou não, atender um cliente ou não, a gente precisa analisar uma quantidade grande, até substancial, de documentação, de legislação aplicada, e a gente pode justamente colocar toda essa documentação dentro de uma inteligência artificial e fazer perguntas ali para a inteligência artificial para a gente entender melhor aquele caso de uma forma muito mais rápida. Se a gente tem lá uma peça lá de 200 documentos, por exemplo, para poder analisar tudo isso, a gente levaria ali 2 semanas fácil. Mas com a inteligência artificial, fazendo as perguntas corretas do material ali utilizado, com certeza ali em meia hora, 1 hora, a gente conseguiria entender muito bem do que se trata ali, e aí sim decidir ou não atender aquele cliente. O nível mais avançado, a gente precisa tomar muito mais cuidado, porque é muito mais complexo e o risco é muito maior. Porque nesse nível, a IA entrega tudo sozinha. Nós precisamos treinar esse modelo, ensinar a IA o que ela deve fazer, quais dados utilizar, e aí sim ela vai dar resposta sobre uma resposta final sobre o que nós estamos precisando. Por exemplo, as pessoas que utilizam marketing digital, né, a gente pode automatizar a criação da copy, né, criar uma copy, um anúncio ali, e já disparar para os clientes, para os potenciais clientes que ali poderiam ler aquele material e formar ali o funil de vendas. É um exemplo bem simples, mas a ideia é justamente essa, a IA fazer tudo sozinha. E agora, se a gente pegar lá para a nossa área de gestão de pessoas, que é a que a gente mais tem trabalhado aqui no canal, o operacional, por exemplo, ele ajudaria muito, muito mesmo a gente criar, lá fazendo o processo de seleção de pessoas, né, de contratação, aquela fase de seleção, a gente poderia utilizar, por exemplo, para criar um anúncio, né? Então a gente pega lá o perfil que a gente precisa da pessoa, né, as competências, e cria um anúncio muito bom ali, ajuda bastante. A gente pode organizar os currículos das pessoas, pedir para ela criar uma planilha, né, dos candidatos, principalmente quando é uma vaga que atrai muitos candidatos, né? Você tem lá 500 candidatos, 200 candidatos, ajuda bastante a organizar. E também a gente pode pedir para a IA, por exemplo, criar um resumo, né, um resumo dos currículos ali de cada candidato, e tudo isso ajuda a gente depois a analisar de uma forma, e aí sim é humano, né, para analisar de uma forma muito mais rápida. No analítico aí é um pouquinho mais avançado e tem também os seus riscos inerentes. A gente pode pedir, por exemplo, para a inteligência artificial
trazer dentro daquela vaga, né, de seleção de pessoal, trazer ali os 20 melhores candidatos que se aderem melhor ao perfil do cargo. E aí que a gente tem os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Veja, o algoritmo da inteligência artificial, ele pode ter um tipo de viés. A forma como o algoritmo calcula e traz o resultado que a gente pede para a inteligência artificial, ele pode ser construído de uma forma que pode excluir ótimos candidatos. Nesse caso específico do nível analítico, nós precisamos tomar esse cuidado de treinar um pouco mais esse modelo para ele trazer as respostas muito mais adequadas. Então, nesse caso, a gente pode, inclusive, errar na hora de colocar o perfil que a gente precisa, e o algoritmo, na forma como ele é construído, ele pode também errar em excluir pessoas que talvez ali seriam excelentes candidatos. Então, nesse nível, a gente tem um risco um pouco maior. Mas também, nesses casos que a gente tem um tempo muito mais escasso, precisa tomar uma decisão mais rápida, e o volume de dados é muito grande, ajuda bastante mesmo a gente tomar essa decisão. Mas temos que estar consciente de que um modelo não muito bem treinado para aquela atividade, ele pode realmente errar. E o último nível, que seria o avançado, a IA toma a decisão sozinha, né? Ela vai fazer todo o processo sozinha. Então, nesse caso, a IA escolheria o candidato por si só. Vejam, aí sim o risco é muito maior. E a inteligência artificial, nesse caso, precisa ser muito bem treinada para poder para trazer esse resultado para que o ser humano, né, a gente, possa tomar a decisão. Mas ela faz o processo todo sozinha. Isso é possível de fazer sim e funciona muito bem. Só que ela precisa ser treinada para que ela erre o mínimo possível. Então a gente vai aplicar o processo várias e várias e várias vezes até que ela deixe de errar num nível muito, muito pequeno, ali, né? 95% ali de acerto e 5% de erro ou menos. Aí sim a gente pode realmente delegar essas atividades para a IA. Mas esse nível de confiança ele depende de negócio para negócio. Se for, por exemplo, na área de saúde, a IA não pode errar em nada, porque esse erro poderia, inclusive, matar uma pessoa, né? Causar um mal, um problema sério de saúde para uma pessoa. Então varia muito, né, da natureza do negócio também. Bom, analisando agora os 3 níveis, seus riscos inerentes, existe uma discussão que ela é mais recente de governança de dados. Vejam, a gente tem praticamente 2 formas de utilizar a inteligência artificial nos negócios. Nós podemos utilizar essas ferramentas de empresas privadas, e aí a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, que é da OpenAI, a gente tem o Claude, que é da Anthropic, a gente tem o Gemini, que é do Google. Então a gente pode contratar os pacotes ali, né, contratar as mensalidades e utilizar dentro do nosso negócio. Quando a gente faz isso, nós estamos colocando os nossos dados, as nossas informações nos servidores dessas empresas. Então os nossos dados ficam lá dentro desses servidores. Essas empresas, obviamente, utilizam nossos dados para poder treinar os modelos, melhorar esses modelos, né? Isso é muito bom, porque cada vez mais as pessoas utilizando essas inteligências artificiais, esses modelos dessas empresas, eles têm material para poder treinar e deixar essas ferramentas ainda melhores. Isso é muito bom. Mas tem o risco também de que a gente colocar informações sensíveis do nosso negócio dentro dessas empresas e elas vão deter essas informações lá dentro. A outra forma é nós termos a nossa própria inteligência artificial dentro da nossa empresa. Então a gente teria que ter um servidor, um hardware, para poder armazenar ali dentro as nossas informações, os nossos dados, os sistemas para poder rodar esses dados e os modelos de inteligência artificial para trabalhar ali dentro. Qual que é o problema disso? Esses hardwares, essa infraestrutura, ela acaba sendo muito cara dependendo do tamanho do negócio. Então, para negócios ali que faturam milhões de reais, faturam bastante mesmo, né? De repente, cabe essa infraestrutura dentro do seu centro de custo. E nós temos modelos open source de inteligência artificial
quer dizer, é gratuito, a gente pode ir lá baixar e instalar dentro da nossa empresa, que funcionam muito bem, são modelos muito bons, né? Tem vários aí, por exemplo, o Qwen é um modelo muito bom, e a gente pode utilizar dentro do nosso negócio. Só que tem esse outro lado, que o custo é muito alto. Sai muito mais em conta a gente contratar um modelo, né, privado de inteligência artificial. E aí, até que ponto nós podemos ou não deixar os nossos dados dentro dessa empresa privada? É uma discussão que a gente deve levar para o nosso negócio. Por quê? Ao utilizar a inteligência artificial, mesmo os modelos privados, nós ganhamos muita eficiência, mas muita mesmo. Processos que levariam semanas, nós podemos reduzir para horas. Então, não utilizar, a gente está custando a eficiência do nosso negócio. E expor esses dados dentro das inteligências artificiais privadas está custando, nós ganhamos eficiência operacional. Só que alguns dados não podem ser, de forma alguma, incluídas dentro dessas empresas privadas, porque elas podem utilizar esses dados, na minha opinião, elas utilizam mais para melhorar os seus modelos, mas pode acontecer de vazar esses dados lá dentro dessas empresas e expor os dados do nosso negócio para dentro da internet ali, qualquer um pode acessar. Então tem esse risco. Então a gente precisa decidir exatamente qual tipo de dado que nós vamos colocar dentro dessas inteligências artificiais, dessas empresas privadas, para decidir. Na minha opinião pessoal, eu acredito que para os pequenos e médios negócios, microempresas, dificilmente nós vamos ter dados tão sensíveis, tão de alta inovação, que eles não possam ser colocados nessas empresas privadas. Mesmo dados de faturamento e etc., eu acredito que dificilmente teria alguma novidade, alguma questão muito impactante que essas empresas privadas utilizariam dados desses pequenos negócios em benefício próprio, porque não haveria vantagem financeira para eles, né? A não ser para treinar os seus próprios modelos, mas isso eles não vazariam dados assim por querer de algum pequeno negócio. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Por exemplo, startups talvez não caibam nesse exemplo, porque trazem uma inovação, um diferencial muito grande que talvez seria importante proteger esses dados. Mas não deixar de ganhar essa eficiência utilizando inteligência artificial pode custar muito para um pequeno negócio, porque se o seu concorrente utilizar e ganhar essa agilidade, essa vantagem, você vai perder para ele. Então, deixar de utilizar pode ser causar muito mais risco para o negócio, para a sua sobrevivência do negócio, do que não utilizar e proteger essas informações. Então é uma discussão muito complexa, que cada um deve fazer ali dentro do seu próprio negócio, mas é importante a gente discutir isso, né? Quais dados podem ser utilizados. Então vai depender muito do negócio, vai depender muito da maturidade do negócio, e tem que deixar muito claro, né, para a equipe do que pode ser utilizado ou não. E aí isso a gente entra justamente na temática da governança de dados. Quais dados poderão ser colocados na inteligência artificial? Então precisa definir isso. Para que a inteligência artificial pode e não pode ser utilizada? E quem pode e quem não pode utilizar a inteligência artificial dentro do negócio? Essas regras, elas são informações muito importantes, porque elas vão entrar no que a gente chama de valores da empresa, das normas e valores. E isso vai integrar a cultura do negócio. Então, a partir do momento que as pessoas utilizaram da forma correta, ganharam eficiência, utilizaram os dados que poderiam ser utilizados e deu tudo certo, essas pessoas vão ser reconhecidas e esse reconhecimento vai virar uma história que vai permear pelo restante ali das pessoas que trabalham dentro do negócio. Isso vai virar um valor importante, vai mostrar para as pessoas, olha, alguém utilizou, deu muito certo, não causou problema nenhum em termos inclusive de LGPD e foi muito bom para o negócio. Mas ao mesmo tempo, um exemplo ruim, uma pessoa que utilizou de uma forma errada, de repente construiu lá uma informação que a IA extrapolou as informações, os dados, e
acabou entregando para um cliente uma informação errada e isso prejudicou o cliente, prejudicou o próprio negócio, também vira uma história de um exemplo ruim. E essa pessoa acaba sendo punida e aquilo vira uma história e fortalece ainda mais a norma e os valores dentro do negócio em relação à utilização de inteligência artificial. Então, nas semanas anteriores, nós até falamos assim que quando a pessoa erra e é punida, ela realmente para de tentar. Então, a gente precisa também tomar bastante cuidado em relação a isso, para não quebrar os valores de inovação do negócio. Mas precisa mostrar realmente o que pode e o que não pode ser feito com inteligência artificial. Então, só para a gente retomar, vamos fazer aí as nossas perguntinhas finais, que são: quem vai poder utilizar a inteligência artificial? Então analise direitinho seus processos, né, os serviços e produtos oferecidos e defina, né, numa norma, quem vai poder utilizar, para que, quais tarefas poderão ser utilizadas a inteligência artificial, lembra lá dos 3 níveis, e quais dados poderão ser utilizados e quais não poderão ser utilizados. Então tudo isso, vocês listando aí para as questões dos negócios de vocês vão conseguir criar uma norma ali, os valores de utilização dos dados, que é muito importante para proteger o nosso negócio e também para ganhar competitividade. Vamos continuar discutindo um pouco mais e te vejo aí na próxima.